E a morte da Rainha Elizabeth II pode representar mudanças na geopolítica mundial. Isso porque a monarca chefiava 16 territórios e alguns países como a Irlanda. Outros como o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia são ex-colônias inglesas, mas tem o rei do Reino Unido como chefe de seu estado em suas constituições. E para tratar dessa questão geopolítica, com a saída da Rainha Elizabeth II e a entrada do rei Charles III, o Jornal da Manhã recebe agora o coronel Gerson Gomes, especialista em geopolítica, a quem agradecemos pela participação. Seja muito bem-vindo, coronel. Bom dia, Daniel, Adriana, Mota, Amanda. É uma satisfação, uma vez mais, estar com vocês aqui, com a nossa audiência da Jovem Pan. Nós que agradecemos. E também com a gente nessa entrevista especial, o cientista político e professor de Relações Internacionais da FACAMP, Pedro Costa Júnior, a quem também agradecemos pela participação. Professor, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Daniel, Adriana, Roberto, Amanda, coronel. Satisfação estar aqui com os espectadores e espectadoras da PAN. Perfeito, satisfação é nossa. Vários assuntos para tratarmos. Coronel, vou começar com o senhor. Pudemos acompanhar aí uma grande comoção dos britânicos, também uma repercussão enorme na imprensa mundial e os líderes também se pronunciando, publicando mensagens, enaltecendo o reinado da rainha. Foram 70 anos, né? Rapidamente, o que representou na avaliação do senhor esse reinado bem-sucedido, como dizem os especialistas? De que maneira ajudou a consolidar a relação do Reino Unido com outros países? E, como eu disse no enunciado, o que pode mudar a partir de agora nessa relação com outras nações? O que pode mudar na geopolítica? A Rainha Elizabeth, ela, até por sua longevidade, ela percorreu diversos períodos e transformações no mundo, né? Então, ela tanto atuou, né, logo no depois do pós-guerra e, na verdade, a bem da justiça, ela esteve atuando também durante a guerra, porque quando o seu pai decide, né, apoiar Winston Churchill na defesa da Inglaterra, ele, na época, inclusive, havia sido concitado a deixar a Inglaterra e se refugiar no Canadá, e ele decide permanecer com a família durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, a própria Elizabeth, ela se junta à defesa territorial e começa ali a sua relação com a nação. E logo depois, quando seu pai falece, ela ainda tem contato com Churchill, logo no final ali do pós-guerra, e ela presencia o início daquele momento de bipolaridade no mundo, e a gente observa que ela passa todo aquele período da Guerra Fria, em que a Inglaterra, o Reino Unido, se aproxima muito das políticas internacionais dos Estados Unidos e passa a ser realmente o aliado, talvez o aliado mais fiel, mais ligado aos Estados Unidos, e a própria formação da OTAN, ampliação da OTAN, a transformação da OTAN quando ela começa a atuar fora da Europa. A Inglaterra sempre esteve junto aos Estados Unidos e mesmo depois da queda da União Soviética, nós tivemos mais de 100 intervenções militares dos Estados Unidos desde 91, desde a queda da União Soviética, e a Inglaterra esteve junto com e o Reino Unido, né, não só a Inglaterra, mas estiveram juntos com os Estados Unidos em grande parte dessas intervenções. Então, ela foi uma rainha que presenciou toda essa transformação e, inclusive, presenciou o atual momento, um momento muito delicado, em que nós observamos já o declínio dessa situação geopolítica mundial, em que havia talvez uma hegemonia dos Estados Unidos após o declínio da União Soviética, e hoje a gente parte já para talvez um mundo um pouco mais multipolar, e ela presenciou toda essa transformação. Então podemos dizer que sim, ela foi uma mulher que viveu todas as mudanças geopolíticas que nós observamos desde a Segunda Guerra Mundial. Jornal da Manhã, 8h39. Entrevista especial aqui nessa edição do Jornal da Manhã, repercutindo a morte da Rainha Elizabeth II, os desdobramentos e também como fica a relação do Reino Unido com outros países a partir de agora. Amanda, para a gente girar os nossos convidados, eu peço por gentileza a sua pergunta para o professor de Relações Internacionais, Pedro Costa Júnior.
Professor, bom dia. Coronel, bom dia também. Professor, então fazer uma reflexão daqui para frente, o que muda, se é que muda efetivamente algo no Reino Unido com a perda dessa figura que inspirava tanta estabilidade, confiança, era vista como um porto seguro para os ingleses, como deve ser o reinado de Charles III, o senhor pode apontar alguma mudança, talvez algum posicionamento político mais enfático? A rainha sempre pairou acima de todas essas divisões e questões políticas, era difícil imaginar e saber o que ela realmente pensava, ela não deixava transparecer. A gente pode imaginar alguma mudança nesse sentido com Charles III? Como é que o senhor encara a monarquia britânica daqui para frente? Essa é uma pergunta importante, Amanda, porque trata-se de o fim de uma era. A Rainha Elizabeth II, ela representa exatamente uma era. O reinado dela é comparável com o reinado da Rainha Vitória, do século XIX, né? O auge inglês, a chamada Era Vitoriana, né? Onde Max Weber vai dizer, né, do espírito capitalista e a ética protestante, né, vão se formando. E como bem disse o coronel, ela ultrapassa toda uma era, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Né? E o reinado dela é marcado por estabilidade, longevidade e carisma. Ela conseguiu associar tudo isso, né? E passou toda a sua vida, toda a sua biografia, né, de maneira impoluta, quer dizer, sem arranhões, né, sem escândalos. Né? Claro que a popularidade ela oscila mais ou menos, mas ela é, como diz um amigo meu que a conheceu, né, um correspondente que escreveu um texto muito bonito, ela era quase uma unanimidade. Unanimidades não existem no mundo de hoje, né? Mas ela era quase uma unanimidade. Então, é o fim de uma era. Né? Quer dizer, substituir uma rainha que fez um reinado dessas proporções já é uma tarefa muito difícil, porque por mais que você faça, você está sendo sucessor da Rainha Elizabeth II. Percebe que está no panteão dos grandes monarcas da Inglaterra, como a Rainha Vitória, ou a própria Elizabeth I, ou Henrique VIII. Mas o sucessor dela é o Charles III, do qual os britânicos não têm grandes expectativas. Né? Não têm grandes expectativas por quê, Amanda? Porque se trata de um rei, já rei Charles III, que não tem carisma, o carisma que a mãe tinha, é o rei mais, vai assumindo uma idade mais avançada, ele é visto talvez como um rei de transição, né? Alguns colocam assim, para aí sim, né? O reinado do príncipe William, né? Que seria uma renovação da coroa. Ele tem já alguns escândalos pessoais que arranham a sua imagem, né? No Instituto Rei Charles, né? De recebimentos, de fundos suspeitos, coisas do tipo, né? Que a sua mãe não tinha. E, por fim, o rei Charles ele teve a sua biografia, a sua popularidade desgastada nos episódios da morte, né? E da separação da Lady Di, né? Que era uma figura muito querida, não só no Império Britânico, mas de um alcance global, né? Era conhecida como a princesa do povo. Então, ele já assume com toda essa carga e substituindo uma rainha muito, muito querida. Agora são 8 horas mais 43 minutos. Nós seguimos a nossa transmissão aqui, a repercussão sobre a morte de Elizabeth II. Mota, sua pergunta agora para o Coronel Gerson. Bom dia, Coronel. Bom dia, professor. Coronel, a minha pergunta é a seguinte. Algumas pessoas dizem que a rainha é quase que uma peça decorativa, né? Que o poder está realmente com o parlamento. Outros dizem que não, que a rainha tem um poder político forte, que ela exerce por trás, né, que ela exerce nos bastidores. Ela não fala sobre isso, ela nunca falou com a imprensa sobre isso, mas ela teria sim o poder de influenciar decisões do parlamento. Qual é a verdade nessa história? Teoricamente, né, o modelo de governo onde nós temos a monarquia parlamentarista, né, atualmente nós temos 43 monarquias no mundo e a grande maioria adota um modelo similar ao do Reino Unido.
teoricamente, nesse modelo, o rei ele pode ser uma figura quase que decorativa, como você falou, mas muitas vezes ele desempenha papéis que extrapolam a de chefe de Estado e sim faz a articulação política, como você falou, e dá também diretrizes, né, para que os seus primeiros ministros possam estar desempenhando a função. No caso da Rainha Elizabeth, ela passou por 15 primeiros ministros e nós observamos a Inglaterra em momentos, ou o Reino Unido, em momentos distintos. Um desses momentos que nós brasileiros testemunhamos assim de uma forma muito próxima foi exatamente na Guerra das Malvinas, das Falklands, em que nós pegamos um momento em que a Europa vem para próximo da nossa costa, passa pela nossa costa, há uma interferência, inclusive, no nosso espaço aéreo na época, para que aquelas operações acontecessem ali junto à Argentina, e a gente observa um poder naval, um poder bélico próximo da nossa fronteira, desempenhado por uma nação da Inglaterra. Então, esse foi o momento em que a gente percebe a grande maioria das intervenções militares em que, teoricamente, o chefe de Estado está à frente, mas nós sabemos que na Inglaterra o primeiro-ministro faz essa articulação, mas nós percebemos que existe sim uma costura, um papel que, como você falou, ele é feito de uma maneira subjacente, muitas vezes velada, mas eu creio sim que ela desempenhou um papel muito importante, ela, os seus assessores, junto ao parlamento nos momentos de decisão críticos, né, do Reino Unido. Agora mesmo a gente observa que essa crise que acontece na Inglaterra, internamente, né, uma crise econômica, a primeira-ministra assume num momento de bastante dificuldade, com um país com uma inflação altíssima, já sendo projetada aí para os 2 dígitos, uma dificuldade imensa com uma mudança de matriz energética na Europa que agora já se questiona se teria sido precipitada. Isso tem consequências muito grandes internamente, mas observamos que o papel do Reino Unido na Europa, junto à OTAN, ele é um papel preponderante, ele é quase que um preposto dos Estados Unidos ali junto à Europa, e embora a Alemanha seja uma potência militar central ali dentro do continente, a gente sabe que o Reino Unido desempenha esse papel de conexão, né, da visão anglo-saxã dentro da OTAN. E então, eu creio que sim, que, como você falou, existe uma influência bem maior do que aquela só protocolar que a gente observa em várias das monarquias constitucionais no mundo. E no caso do Reino Unido, eu acredito que a monarquia exerça uma articulação política de bastidores muito importante para a estabilidade do país. O professor Pedro, na opinião do senhor, a maioria da população do Reino Unido gosta do sistema da monarquia, pode acabar apoiando Charles nesse momento? E qual a expectativa do senhor justamente para esse discurso do rei daqui a pouco? Há quem diga que ele deva chamar atenção para assuntos de agenda verde, porque isso, e também que ele já teria dito que preferiria um reinado mais enxuto com relação à participação de familiares na corte. Esse já pode ser um sinal de que justamente essa monarquia vai ficar talvez um pouco mais discreto e os poderes mais nas mãos do parlamento? Bom, Adriana, digamos que esse sistema monárquico, ele combina bem com o país, né? Na última pesquisa que teve, 70% dos britânicos, eles apoiavam a coroa, o regime da monarquia. Em alguns momentos isso oscila, né? Quer dizer, digamos, o momento em que a imagem mais foi arranhada e foi questionada de maneira mais veemente foi em 1997. A imagem da monarquia foi realmente questionada quando da morte da Lady Di, né? A Lady Di, a princesa Di, né, tinha a característica de ser uma princesa do povo, ela era muito midiática, muito querida, e muito querida também fora da Inglaterra, né? Ela fazia algumas críticas, né, e denúncias à agenda aristocrática, a todos os protocolos, né, e as circunstâncias que deram a morte dela.
E muita gente ali acusou a família real, isso respingou, obviamente, sobre o rei Charles III, de maneira mais veemente, mas acabou respingando até sobre a imagem da rainha, né? Uma falta de empatia sobre a morte da princesa Di. Naquele momento houve um questionamento real, mas que depois foi contornado, né? Depois veio o jubileu da rainha, né? Em 92 também houve, enfim, várias tragédias, o divórcio da Lady Di e a perda de pessoal da rainha, né? Houve um incêndio no Palácio Real. Então, em 92, a rainha disse que foi um ano horrível, em 97 foram momentos mais conturbados, né? Agora, no curtíssimo prazo, né, pode haver, ou tende-se a haver, alguns questionamentos, né, pela própria figura do rei Charles, né? Como você levanta muito bem, Adriana, o rei Charles, a sua instituição, ela é voltada para as chamadas causas verdes, né? Agência Verde, Agenda Verde, e que tem, inclusive, repercussões aí na Amazônia, né? Ele traz essas causas, né? Ele vai certamente levantar essa bandeira, né? Ele teve atuação na COP 26, né? Foi realizada em Glasgow, na Inglaterra. Ele deve ser um rei, digamos, mais antenado com essas questões, né? A fundação dele tem interesses nessa agenda, né? Ele vai ter que superar isso. A Inglaterra e o Reino Unido passam por alguns traumas coletivos, né? Só fazendo uma breve recapitulação, né? 2008 e 2009, eles vêm de uma crise financeira muito forte, foi uma crise financeira que atingiu o centro do capitalismo, mais do que a periferia, a semi-periferia do capitalismo, ou seja, atingiu os Estados Unidos e a Europa, né? O Mota sabe muito bem disso, pode falar com muita propriedade. Quando a Inglaterra estava se recuperando dessa crise, veio o Brexit, né? E o Brexit ele foi uma fratura social muito forte, né? Ali houve um recorte geográfico e geracional, né? Quer dizer, as populações mais urbanizadas e, sobretudo, de Londres, votaram para que a Europa, para que a Inglaterra continuasse na Europa. Houve uma coisa mais europeísta, né? E os mais jovens também. Enquanto que as populações mais interioranas e um recorte mais mais idosos, né, votaram para que a Inglaterra saísse. O trauma do Brexit não foi superado, né? Muita gente ainda questiona um novo plebiscito porque foi uma votação muito dividida, né? Quando a Inglaterra superava o Brexit, veio a pandemia, né? E a pandemia ainda não acabou, né? E a pandemia, a Inglaterra, sobretudo no começo, o Reino Unido, se saiu muito mal, né? Até que o Boris Johnson pegou o vírus e ali ele começou meio que a contornar. Bom, quando eles estavam saindo da pandemia, que ainda não saíram muito bem, esse ano começa com a queda do Boris Johnson e a guerra na Ucrânia, que traz, né, e aí sim, pressões inflacionárias terríveis, né? A inflação na Inglaterra hoje é maior que no Brasil, e eles não estão acostumados com a inflação, então eles têm inflação de alimentos e de energia muito forte, como lembra o coronel, tem as questões da guerra e estão, né, vivendo esse trauma coletivo, né, que é um trauma emocional forte. Quer dizer, no campo do dia a dia não muda muito a morte da rainha, mas há um trauma, digamos, coletivo simbólico, né? Eles lá, é difícil até para explicar aqui, mas a rainha é como se fosse um membro da família. Então, há uma tristeza coletiva. Perfeito. Agora, a hora certa na Jovem Pan News, 8 horas e 53 minutos, entrevista especial repercutindo a morte da Rainha Elizabeth II, as homenagens em todo o mundo também, as homenagens dos britânicos, a rainha que faleceu aos 96 anos de idade nesta quinta-feira. Estamos recebendo o coronel Gerson Gomes, especialista em geopolítica, e também o cientista político e professor de Relações Internacionais da FACAMP, Pedro Costa Júnior. Para que todos consigam perguntar para todos, vamos inverter então essa rodada. Agora eu faço a pergunta para você, professor. Desculpa que não vai ter tempo de descansar, mas eu quero, aproveitando justamente esse bom resumo que o senhor fez em relação a esses últimos eventos, essas dificuldades que o Reino Unido vem enfrentando, saída da União Europeia, Brexit,
pandemia, os problemas econômicos decorrentes da crise sanitária, guerra da Ucrânia, também uma crise política que envolveu também a saída de Boris Johnson. Em meio a esse cenário de instabilidade, de que maneira o senhor entende que será o relacionamento do novo rei Charles III com a premier recém-possada Liz Truss? Bom, Daniel, o cenário, nesse curto prazo, pelo menos, é um cenário meio preocupante, quer dizer, um cenário desolador para a Inglaterra no contexto geopolítico, né? Por quê? Porque é um cenário de pressões inflacionárias, né? Como a gente dizia, sobretudo com relação ao alimento e energia, né? Questões alimentícias e energia. A Inglaterra, ela depende muito da questão, como a Europa, de maneira geral, né? A questão energética da Rússia e também a questão dos alimentos, que o mundo todo sofre com a guerra na Ucrânia, né? E a guerra na Ucrânia, embora ela tenha entrado no estágio ela completou 6 meses agora, no dia 24, com relação à cobertura da mídia num estágio, digamos, de esfriamento, né? Ela continua no campo de batalha a todo vapor. E a previsão, né, o coronel é um grande especialista nesse assunto também, a previsão é que ela não vai acabar esse ano. Né? Por que ela não vai acabar esse ano? Né? E porque os Estados Unidos, o governo Biden, né, eles continuam mandando armas e continuam financiando a guerra, ao contrário do que a Europa já está fazendo. A Europa, nesse último mês, basicamente, ela fechou a torneira, inclusive a Inglaterra. O Boris Johnson, que caiu, né, recentemente, ele foi um dos grandes entusiastas, né, da guerra, digamos assim, no sentido de suprir a Ucrânia e o governo Zelensky, que agora foi meio abandonado pela Europa, né, abandonado à própria sorte, né, ou ao próprio azar, digamos assim. A Europa nunca mandou homens, né, nem a OTAN, nem os Estados Unidos, né, para lutarem, né, quer dizer, soldados e soldadas, mas a Europa mandou muito armamento e muitos recursos financeiros. O que mudou agora? Por que mudou? Porque a Europa está sofrendo exatamente com as pressões inflacionárias e vai entrar um inverno. Então, a situação na Europa, e particularmente na Inglaterra e no Reino Unido, vai piorar. Vai piorar porque eles vão passar por, além das pressões inflacionárias, privações de energia, racionamento de energia. E a guerra continua porque os Estados Unidos vão financiar a guerra pelo menos até as eleições de meio de mandato. São as eleições de middle term lá, que o Partido Democrata ele está muito mal nas pesquisas, né? Ele tem que manter a frágil maioria que eles têm hoje no Senado e a frágil maioria na Câmara. E a perspectiva não é boa para o governo Biden. Então, ter uma derrota hoje na Ucrânia vai custar muito caro para a imagem do governo democrata. Então, perceba que a situação geopolítica da Inglaterra não é muito fácil, né? E agora numa troca de governo, quer dizer, o Boris Johnson, ele saiu muito desgastado, né? Ele foi a grande figura do Brexit, né? O grande signo do Brexit, da saída da Inglaterra da Europa. Ele cai em meio a escândalos envolvendo questões da pandemia e assume agora a primeira-ministra Liz Truss, que não tem experiência, né, de governo. Ela nunca esteve à frente do governo. Né? Junto com o falecimento de uma rainha, digamos, quase que secular, e a posse de um novo rei já impopular. Então, é uma convulsão uma confluência de fatores, né, que não ajuda nesse momento inglês. E só para amarrar, o coronel coloca lá, né, numa fala muito feliz, a meu ver, né, quando a rainha assume, há 70 anos atrás, a rainha Elizabeth II, a Inglaterra já estava em declínio. Tá? Já não era mais, digamos, a grande hegemonia inglesa do século XIX, da era vitoriana, e esse declínio vai se acentuando. Né? Então, é isso. Nós vamos ver uma Inglaterra que vai ter que saber administrar cada vez mais esse cenário em que ela já foi protagonista nas relações internacionais e ela é cada vez mais coadjuvante.
Perfeito, eu quero agradecer demais pela participação nessa entrevista especial o professor de Relações Internacionais da Facamp, Pedro Costa Júnior. Muito obrigado por sua participação, viu, professor? Eu quem agradeço o convite, um abraço a todos e todas. Um abraço, também agradeço a participação do coronel Gerson Gomes, especialista em geopolítica. Até uma próxima, coronel.